Muito boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 27 de fevereiro, 18h41, e o mês está chegando ao fim. Passou rápido fevereiro, né? O que de janeiro demora, fevereiro passa só num piscar de olhos, ainda mais carnaval. Mas vamos lá, falar sobre nossos mercados de criptomoedas. E hoje a gente teve uma notícia, né, que saiu aí, que foi a inflação norte-americana, e o pessoal acabou meio desanimado com essa notícia, né? Toda a entrega que a gente havia visto aí no dia que foi na terça-feira de Bitcoin, né? Que foi uma alta com um volume bem expressivo. Toda essa alta aí que a gente teve sendo devolvida em boa parte pelo movimento hoje, depois desse dado norte-americano. A gente sabe que hoje as maiores notícias que saem lá nos Estados Unidos é o que realmente tem movimentado aí o mercado inteiro de criptomoedas, né? Bitcoin, e que acaba arrastando todas as criptomoedas. Bom, se a gente for falar aqui sobre os cenários, né? Até quando no vídeo que eu soltei na quarta-feira, tava acontecendo esse trade aqui, ó. Tanto aqui quanto em Ethereum. Eu ainda falei pro pessoal, ó, tá dando trade da venda. Tocou aí a linha de boss. Tá dando a venda, tá dando a venda. Soltei isso no vídeo de quarta-feira, quando tava dando a venda de verdade. Então, foi ali que deu realmente essa venda. Agora ela já não me interessa. Agora eu posso até, inclusive, tá interpretando isso aqui como um topo duplo, né? Então aqui eu tenho liquidez, não sabemos. Eu ainda tô com essa ideia da gente estar em formação dessa acumulação aqui no fundo, viu? Eu ainda tô com a ideia da gente tocar aqui essa região para formar o nosso spring, fazendo esse movimento aqui. Pá, 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 pá. Antes dele sair. Eu não tenho como informar em quanto tempo a gente vai fazer isso, mas eu não diria que seria tão rápido não, viu? Eu acho que é bem interessante a gente se manter nesse nível baixo, lateral, desanimando todo mundo, não tem nada em cripto esse ano, para aí sim o player estar realmente acumulando. Se a gente for olhar o nosso Fear and Greed, aqui a gente teve um alívio do indicador, o que pode indicar realmente aí possíveis novas quedas, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Ainda é uma posição favorável para montagem, mas não tão quanto aquele nível de 5 que a gente bateu aqui, né? O nível de 8 que a gente estava aqui agora. Eu, particularmente, eu já consegui acumular um bom percentual aqui. Vou aguardar ele voltar para esses níveis aí mais baixos para voltar a comprar. Mas quem não tem tanto na carteira, vale a pena estar estimando esse acúmulo e montagem de posição. Então aqui, deixa eu só esticar. Beleza? Agora tem duas regiões que a gente poderia até estar olhando para compras no Bitcoin. Lembrando que as compras são muito complicadas, muito arriscadas, porque nós estamos numa tendência de todos os outros tempos gráficos, né, de day trade, particularmente falando, de baixa. Nós estamos dentro de uma região do mensal, mas para você acertar o fundo, provavelmente você vai ter muitos e muitos stops. Só que agora a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Quando a gente olha para uma hora, o que a gente fez aqui? Falando de smart money puro mesmo, né? Nós tivemos o rompimento dessa região aqui, inverteu o fluxo, recuou, né? E fez mais um boss. Então eu tive o choque, mas primeiro boss, tendência 100% de alta nos 60 minutos. E essa tendência, ela não é perdida enquanto ele não perder esse fundo novamente. Então, esse fundo está sustentando essa alta. Inclusive, a gente consegue desenhar também um canal por aqui, ó, que está sendo respeitado. Inclusive, nós estamos de uma das faixas que tem aqui uma linha de boss de 60 minutos, e depois eu tenho essa outra linha de boss que fica bem aqui. Então, essas duas regiões, as regiões que eu estou olhando se eu fosse comprar para um curto prazo aí, tendo como referência o meu 1 hora, certo? Então, eu teria que ter um gatilho de 2 minutos ou 5 minutos, por assim seja, né? Se eu for uma coisa conservadora, eu uso o intermediário, que é de 12 minutos. Mas, resumindo, aqui a gente até teve o gatilho, né? 12 minutos aqui no RSI, só que não teve a divergência. Ah, teve a divergência. Não vi esse trade. Bem aqui, ó. 12 minutos. O rompimento aqui do 12. Inclusive, se a gente for olhar num 2 minutos, não levem isso pra frente. Mas se a gente for olhar, bonito, muito bonito. Olha isso aqui, como acontece em todos os tempos gráficos, né? A gente teve a última pernada de baixa, pá. Quando faz isso aqui, inverter o fluxo. Ele vem até a região de 79% para voltar. Ponto negativo só dessa compra. Eu não tô gostando dessa forma que tá subindo, mas provavelmente é porque aqui já meio que morreu o mercado, né? Morreu o mercado. Eu não gosto quando sobe de forma que parece em formato de estrutura, né? Como se estivesse mitigando o preço e não sendo uma pernada impulsiva. Pernada impulsiva é aquela que rasga, assim.
Mas essa compra foi super válida, dentro de uma região de 1 hora, na base do nosso canalzinho aqui, ó, na base desse canalzinho, bem interessante. Eu tô meio chateada que eu não vi. Chateada que eu não vi. Que horas que ela foi acionada? Foi bem aqui, 2h24, eu não vi. Se essa compra for a compra boa, né? Depois que ela passar dessa região, ele volta retinho pra cá, viu? Bem bacana. Mas como eu não tô comprada, eu vou torcer pra essa compra estopar e cair nessa próxima região. Na verdade, pode até dar o alvo dos amigos, né? Que estão aí comprados nessa região, porque eu entendo que ele ainda pode ter um espaço ainda pra mitigar. Pá. E aí, quando ele chegar aqui, a gente tenta comprar. Mas lembrando, é um tempo gráfico muito curto, isso que eu tô falando pra vocês, tá? Se for um tempo gráfico de médio prazo, se for um tempo gráfico de 1 hora, 2 horas, pra apertar, pra clicar, né? Eu tô falando aí de 12 minutos. Então, de 2 horas, de 1 hora, você não tem aonde você comprar, né? É mais complicado. Você tem que esperar pelo menos uma reversão do tempo gráfico maior para você estar clicando por aí, certo? Mas a gente tem essas duas regiões aqui, em 65.590, 64.840 e depois 64.380 até 63.829. Se perder, vem para cá, para aquela ideia do Spring. Capite? Para cima. Aqui a gente tem essa liquidez dupla aqui, esse topo duplo. Ele pode, sinceramente, ele pode vir só capturar o preço e voltar para essa região. Essa região é uma região vendedora aqui, até porque se a gente está pensando numa espécie de acumulação, o player não vai deixar essa região passar, para que ele possa justamente acumular o máximo possível dentro dessa região. Então, como que ele faz a acumulação? Ele compra de montão e vende de montinho, compra de montão e vende de montinho, mas travando o preço nesse range, tá? Então, por exemplo, ele compra 500 aqui, desova 200. Compra mais 500, desova 300. Compra mais 500, desova 350. Por aí vai, tá? Porque ele prende o preço aqui. Bem interessante essa movimentação toda, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente tá dentro desse canalzinho aqui também, ó. Podemos falar que tá sendo respeitado, né? Bem interessante isso aqui. Eu vou deixar essas duas marcações aqui porque me chamou a atenção. Regiões de venda aqui, né? Meu povo. Vamos para cá direto. Regiões de venda. Aqui é aquela base que eu falei para vocês. Deixa eu marcá-la desse lado também. É porque que eu deixo as marcações. O outro eu gosto de deixar limpo para a gente poder hablar um pouquinho. Aqui não estava marcado de 1 hora, né? Vou marcar aqui. Pronto. Agora tudo lindo, tudo igual. Primeira vez acima de 70 aqui, o 4 horas, 240 é o que a gente considera que seria um possível topo do semanal. Continua nessa mesma região de 73.420 até mais ou menos 75 mil. Agora a gente teve uma linha de Bosque que desceu para essa região, então ela fortalece ainda mais. Isso aqui é a linha de Bosque semanal, só deixa ela como referência, beleza? Acima disso a gente tem 76.450 até 80.500. Tenho duas linhas de Bosque muito próximas aqui também. E acima disso, 82.960 até 86.458, tá? Ethereum, em contrapartida, ele veio pelo 4 horas, já chegou acima de 70 e foi justamente onde a gente fez a venda que eu chamei lá na quarta-feira, que saiu no canal. Então aqui deu a venda, foi bem bacana, foi bem simples, né? Depois da captura dessa liquidez, não tinha muito segredo e parou nessa última região, deixando a liquidez agora aqui em cima, né? Então a gente tem dinheirinho preso ali. Se o Bitcoin fizer aquela ideia do Spring, então ele com certeza não vai romper o topo, ele vai cair também, mas eu não tenho regiões interessantes para tentar comprar Ethereum, então eu vou seguir pelo Bitcoin, tá bom? Regiões de 1 hora aqui que a gente poderia estar vislumbrando na compra é somente essa daqui que eu deixei marcada, em 1,901 até 1,878, depois disso eu não fico muito interessada em estar comprando, não. E região de venda que a gente tem, primeira região de venda aqui em 2243 até 2346, depois a gente vem para 2423 até 2556 e depois 2710 até 2844, certo? Ripple. Então, se você curte a nossa análise, quer estar mais perto, quer aprender a montar carteira, quer analisar fundamentos de empresa, entra lá na comunidade, seja super bem-vindo. Em breve, inclusive, no dia 9 de março, estaremos lançando a nossa mentoria ao vivo. Serão 8 semanas de acompanhamento com vocês, explicando desde a parte teórica até a parte prática. Eu tenho certeza que se você curte o nosso operacional, não pode perder essa oportunidade. E aproveita, porque hoje vai fazer só essa esse ano, ou talvez mais uma, porque eu aqui gostaria de, se Deus me abençoar com mais um bebezinho, né? Vamos ver como vai ser o resto do ano. Então, assim, aproveita a oportunidade, tá? Aproveita. Bem lindinha, bem maravilhosinha.
Aqui ele tinha feito aquela venda, não temos mais o que fazer. Agora aqui essa faixa eu deixei marcada como uma defesa do médio do player, tá? Pensando nessa ideia do Bitcoin perder ainda o fundo, aqui poderia ser uma região válida, tendo que aqui a minha referência, minha manipulação e o toque aqui da região. Em verdade já tocou, mas eu queria que ele viesse pelo menos capturar essa liquidez também que deixou. Eu ainda considero ela válida. Se vier ali, é a defesa do médio do player para voltar a cair. Região de compra eu não tenho nada aqui, tá? Prefiro ficar de fora. E aqui eu tenho mais uma liquidez, tá? E a primeira região de venda minha tá aqui. Depois dessa daqui, né? Da defesa do médio, venha para cá. 1,7165 até 1,7714. Depois disso, a gente vem para 2,0484 até 2,1991, tá bom? Solana, mesma história, mesma hora. Então, a venda que todos os outros deram veio nessa região que a gente tinha marcado aqui. Para a gente ver que as regiões, elas são super válidas, né, gente? Super válidas. Então, veio aqui capturar. Agora, sinceramente, já não me serve de mais nada, né? Já fez tudo que tinha que fazer. Vamos deixar só esse ponto aqui. Importante essa liquidez aqui também. Ó como veio paulada, né? Tocou até o RSI acima de 70 também. Era um gatilho de venda importante. Tudo isso aqui em todos os outros, ó. Em todos os outros, a gente vê que o topo formado pelos 5 horas e também pelo 1 hora foram de MACDs bem altos, desculpa, né? Bem fortes, mais fortes que os últimos topos, né? Que ele havia tido. O que quer dizer que ele tem uma possibilidade muito alta, uma probabilidade muito grande de ser retestado ou quiçá rompido. Tá? Então, Solana é isso. Eu tenho essa região só de compra bem agressiva, porque Solana é a mais fraca de todas elas. Se for para ter que comprar, eu vou comprar o Bitcoin mesmo. Isso aqui eu deixo só para os cracudos loucos mesmo. Em 81,22 até 79,66. Primeira região de venda que eu tenho aqui, 97,22 até 102,14. Depois a gente vai para 108,42 até 113,90. Pendle tá tristinha, né? Tristinha mesmo. Também deixou essa liquidez aqui em cima. A primeira região de venda que eu tenho, 1,457 até 1,555. Depois disso, a gente vem para 1,859 até 2,083. E por último, que eu tenho aqui em BNB... Oi, meu amor. Uma balinha. Não tem balinha, mas ó, a mamãe tá terminando aqui. Ó, vamos falar aqui com a mamãe. Você fala BNB. BNB, qual que é a sua análise para BNB? Aqui, primeira região de venda. Aqui, primeira região de venda que nós temos tá em 658,85 até 745. Depois disso, a gente vai para 721,64 até 754,67. E por último, 791,45 até, ai mamãe, até 818,74. Também não tenho nada de compra BNB. É uma das mais fracas. Eu realmente não compraria ela aí tão cedo. Então é isso, né, gente? Fala tchau, Lulu. Até mais, pessoal. Lembrando que se você quiser estar mais próximo de nós, aproveita e entra na comunidade para você ver todas as nossas análises e como nós operamos todos os ativos do mundo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Manda um beijo. Beijo? Não. Beijo. Tchau, pessoal.